É verdade, nós vamos sofrer muito até o fim desse governo, mas vamos rir muito também. O fim desse governo vai ser hilário. Bom, eu fiz uma rápida lista das principais besteiras que o Lula disse só esse ano. Então vamos lá. Primeiro, né, essa aqui ficou icônica, histórica, a questão do Pix. Né? O Pix não é para taxar você, eu lembro da Janja falando. O imposto não é para o comprador, é para a empresa. Depois, a laranja tá cara, come outra coisa. Depois, falando que iam fazer uma intervenção no preço dos alimentos. Depois, estavam pensando em ignorar a data de validade, porque daí comida estragada fica mais barata. Depois veio trocar o alface por chicória. E, por último, né, agorinha teve que déficit não é rombo. Quando você acha que não tem como piorar, o Lula vai hoje e começa a falar, sem script, sem teleprompter, do jeito que o Sidônio mandou ele fazer. É por isso que eu estou muito feliz com o Sidônio à frente da comunicação desse governo, porque realmente liberar o Lula para falar muito é um presente para a oposição, é um presente para o Brasil. E aí ele vai e solta aquela frase ridícula, dizendo que se está caro não compra, compra outra coisa. Pois é, se o remédio está caro, não compra remédio. Se a mensalidade da escola tá caro, tira seu filho da escola. Se a comida tá cara, fica sem comer. Esse trem de comer é para burguês, é uma invenção do capitalismo. A situação tá tão constrangedora que, mais uma vez, aqueles que sempre passaram pano pro Lula e que fizeram campanha para ele se veem obrigados a ter que bater. E aí, o Otávio aí inventa um termo que eu achei muito legal, né? O Lula Rapunzel. Vamos ouvir isso aí. Tati, eu tenho usado a expressão Lula Rapunzel para o Lula 3. O que é Lula Rapunzel? É um Lula isolado, um Lula encastelado. Qual foi a característica do Lula? Lula como candidato, Lula como presidente, Lula como ex-presidente. Sempre foi saber a língua do povo, a linguagem do povo. Quando não tinha internet. É isso que é curioso. Quando não tinha internet, o Lula parece que sabia falar com o povo, né? Agora que tem o melhor meio de comunicação para falar com o povo, o Lula não sabe. Mesmo porque ele passou fome, ele foi retirante, ele foi trabalhador. Peraí. Vou falar, para, né? Lula trabalhador, por favor, né? Foi preso lá como sindicalista. Então ele tem uma vivência que ele não fala, teoricamente, sobre o mais pobre. Né? Ele foi pobre. Que isso, meu amigo? Vamos parar com isso, né? O Lula não é pobre desde os seus 25 anos de idade. O cara tem relógio de 40 mil, 80 mil reais. Ele passou fome. Então, esse era o grande ativo em relação a outros candidatos que geralmente são representantes da oligarquia. Não passaram fome, mas se preocupam com a fome, estudam a fome. Mas a fala de quem já passou fome é diferente de quem não passou fome, se toca, se sensibiliza, mas é diferente. Quando o Lula diz que é preciso educar a população para saber como comprar e não comprar caro, mostra um descolamento. É como se o pobre não soubesse ser pobre, entendeu? Ele... Do Lula, dele próprio. Ele não está descolado da realidade, ele está descolado da essência dele. Por isso que eu digo que é o Lula encastelado. É lógico que o pobre, ele não compra caro, não é porque falta uma educação, falta um governo, falta uma escola ensinando ele. Isso é típico de quem nunca passou por necessidade, que o pobre nunca compra caro, por o simples fato de que ele não tem dinheiro. Tem como. Então, o que mostra essa fala é um Lula muito diferente do que foi o Lula campeão de votos entre os eleitores de 1 e 2 salários mínimos. Então, reforça a imagem que eu tenho usado do Lula encastelado, o Lula aprisionado assim no sentido metafórico no palácio, o Lula Rapunzel. O Lula que há 50 anos não sabe o que é entrar no supermercado para comprar alguma coisa, que tudo é dado para ele de bandeja, que anda no tapete vermelho, que não passa necessidade. O pai do pobre é milionário e tem muito dinheiro, a ex-esposa dele tinha muito dinheiro, a Janja. É o pobre mais milionário da história, né? É o Lula. E aí quando ele fala, gente, essa frase pegou muito mal. Ele tá basicamente falando pro pobre, olha, você não sabe ser pobre.
Se você não consegue comprar carne, não come carne. Não consegue, o arroz está caro, não come arroz. O feijão está caro, não come feijão. Ah, tá tudo caro. Então fica sem comer. É simples. A gasolina está caro? Vai a pé. O tênis está caro? Anda descalço. Cara, como que pode? E aí, hoje a internet explodiu. Tanto é que já está em terceiro lugar a hashtag Lula enganou os pobres. Deixa eu ver aqui, ó. Já está em terceiro lugar. Lula enganou o pobre. Lula enganou o pobre. Lula sempre enganou o pobre. E sempre vai manter o pobre na pobreza. Porque é assim que se compra o voto. Se você eleva a qualidade de vida das pessoas, elas chegam à classe média, elas não votam com a barriga, elas não votam na miséria, elas não votam por migalhas, elas votam por valores, elas votam por princípios, elas votam para a direita. É por isso que nós da direita temos sim a intenção de tirar os pobres da pobreza. Porque assim nós teremos mais apoio, mais pessoas sem sofrer e mais votos, é óbvio. Isso é um cálculo lógico. Mas é isso aí, mais uma vez o Lula entregando mais uma de bandeja para a oposição, né? Se tá caro, não compre. Né? O Brasil é dos brasileiros, menos a comida. A comida não é dos brasileiros. Um abraço.